São Paulo. Bom dia, pessoas do Brasil. Você que está aí me acompanhando pelo canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Essa live de hoje eu resolvi falar com você um pouco sobre o sequestro da amígdala. Já ouviu falar? Você já ouviu falar sobre o sequestro da amígdala? Talvez você já tenha sido sequestrado e não tenha percebido. Mas, Arturo, me fala um pouco mais sobre o sequestro da amígdala. Sabe aquele momento em que talvez algum dia você tenha tomado alguma atitude precipitada? Já aconteceu com você alguma vez ficar nervoso, ter ficado nervosa, alterada no trânsito, no ambiente de trabalho? Alguém te falou alguma coisa que você não gostou? Algum perigo? Algum cachorro latiu? Algum medo que, por acaso, veio dentro de uma imaginação que muitas vezes nem é real? Isso é o sequestro da amígdala, e eu vou explicar aqui para você de uma maneira bem legal, porque muita gente vai gostar dessa informação, porque vai ajudar você, talvez numa crise de ansiedade, no medo que você tem, para entender o funcionamento do teu cérebro. Isso vai te ajudar, como me ajudou. Então, eu vou compartilhar com você aqui algumas coisas que podem ajudar você. Presta atenção, vai ajudar você, ok? Primeiro, antes de tudo, só para entender um pouco o cérebro, nós temos, para simplificar, vamos dividir toda essa caixa aqui em 3 cérebros, tá? Para ficar mais fácil para você. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro da sobrevivência. É o cérebro mais antigo do ser humano. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele aqui para que você perceba, para que você entenda mesmo, sabe? Deixa eu trazer ele aqui. Ó. Então, nós temos os 3 cérebros, né? Ó, os 3 cérebros. O cérebro reptiliano, tá? O mais antigo, é o cérebro focado na sobrevivência. Focado em tudo que ele é preocupado é com o nosso corpo, com a nossa sobrevivência. Então, batimentos cardíacos, pressão, digestão, temperatura, tudo é esse carinha aqui que cuida, que é o cérebro reptiliano, tá bom? É o cérebro mais primitivo, é o cérebro que todo mundo tem, desde a época dos homens das cavernas. Só um minutinho que eu vou chegar no sequestro da amígdala. E você vai dizer, nossa, se eu soubesse disso antes, talvez eu pudesse ter controle sobre alguma coisa que eu fiz. Depois, nós temos o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, ou o sistema. Você pode chamar de sistema, né? Sistema límbico, que é voltado para as emoções. Amor, medo, raiva, tristeza, angústia. É o cérebro límbico. Tá joia? E aí depois nós temos o córtex frontal, que é toda essa massa aqui, tá? Então, aqui no córtex frontal, só para você ter uma informação bem legal, no córtex frontal, aqui é onde nós temos a parte do julgamento, nós temos a parte do raciocínio, a parte das emoções, da memória, fica tudo registrado aqui, né? No cérebro no sistema límbico, então, são as emoções, e o cérebro reptiliano, a memória. No meio de tudo isso aqui, para não ficar um vídeo muito longo, existe a amígdala, né? Aonde eu quero falar com você, que é a amígdala, tá? Então, aqui no meio, nós temos a glândula amígdala. Ela é parecida com uma amêndoa,
e ela é a responsável por essas respostas rápidas. Memória emocional, centro de comando das reações. Eu vou explicar de uma maneira bem simples para você entender. Quando o nosso cérebro, tá, todo esse sistema aqui, percebe uma ameaça, nós sofremos o que chamamos de sequestro da amígdala. Olha que legal. E aí nós temos ações e reações animalescas. Nós temos reações estúpidas. Nós pulamos um muro de 3 metros e não sabemos o porquê, o que aconteceu, porque nós perdemos automaticamente o acesso ao nosso controle racional e nós passamos a ter uma ação, uma atitude animal. Quando eu entendo que isso acontece comigo, eu posso entender também que isso acontece com outras pessoas, no ambiente de trabalho, nas vendas, na liderança, na maneira como eu falo com as pessoas, na maneira como eu utilizo as palavras. Por quê? Dependendo do que a mente da outra pessoa, a amígdala da outra pessoa percebeu, ela pode ter, da maneira como você falou, por exemplo, com outra pessoa, o outro cérebro pode ter percebido uma ameaça, a outra pessoa sofre o sequestro da ameaça e ela te dá uma resposta animal, talvez no mesmo nível que você conversou com ela ou da maneira como ela interpretou o que você quis dizer. Por isso que é muito importante nós cuidarmos da maneira como nós falamos, do tom de voz, do volume. Eu me policio sempre sobre isso. Mesmo sendo humano, às vezes eu cometo essas falhas, esses deslizes, porque é uma coisa muito animal. Muitas vezes nós não controlamos, e na grande maioria das vezes nós não controlamos. E é a famosa inteligência emocional. Arturo, mas a inteligência emocional nada mais é de perceber. Bloquear você não pode, porque é um instinto. Cachorro, se você perguntar, nossa, o que eu vou fazer quando esse cachorro começar a correr atrás de mim? Até você responder todas essas perguntas, você já sofreu mordidas do cachorro. Se está vindo um carro, você está vendo que você vai ser atropelado. Se você perguntar, nossa, mas será que eu vou ser atropelado? Se você começar a buscar respostas racionais, a tua mente, o teu cérebro, a amígdala, na hora que ela percebeu, você já recebe comandos instintivos. Quando você se dá conta, você já está em cima de um muro ou em cima de um poste. Isso é uma coisa que nós trazemos desde os nossos ancestrais. Então, isso é o sequestro da amígdala, de uma maneira muito legal, para você colocar em prática no teu dia a dia. Então, quando você perder o senso, quando você perder o teu controle, saiba agora que você pode ter sofrido o sequestro da amígdala. A mesma coisa para o lado emocional. Quando nós estamos envolvidos emocionalmente, nós também perdemos a razão. Lembra quando você estava apaixonado? E você, muitas vezes, quem sabe, talvez, fez serenata, mandou flores, ficava agindo de uma maneira infantil, né? Porque o amor, o romance, a paixão, ela faz com que a gente fique, né? Muitas vezes, sem o controle. E o que é isso? Nada mais é do que o sequestro da amígdala. E depois nós voltamos à nossa razão, o instinto animal. Por exemplo, o lado sexual, muitas vezes, em algumas pessoas, dispara o sequestro da amígdala. E a pessoa fica naquela busca incansável por sexo, por exemplo. A comida, a mesma coisa. Quando nós estamos com fome,
Olha que interessante, gente. Muitas vezes tem pessoas que, quando elas estão no horário de comida, elas perdem completamente o controle. Por quê? Porque ela está sofrendo também o sequestro da amígdala. Ou seja, ela recebeu um comando que agora ela quer comida, comida, comida para sobreviver. Então, se ela não comer, ela fica com atitudes radicais, ela fica estúpida, ela fica grossa, ela fica mal educada, né? Você já viajou com alguém para a praia? Você já viajou em turmas, por exemplo, para a praia? E aí eu estou trazendo exemplos para você entender como que é o sequestro da amígdala. Quando a gente vai viajar para a praia, por exemplo, com mais pessoas, cada uma tem um horário de comida, né? E muitas vezes na praia, o almoço atrasa. E aí a gente começa a ver pessoas com comportamentos alterados. Muitas vezes, quando atrasa uma comida, as pessoas ficam nervosas. Isso nada mais é do que o sequestro da amígdala. No trabalho, no meu dia a dia, as mesmas coisas, dependendo do que o meu líder fala comigo, dependendo como eu falo com as outras pessoas. Se alguém me pede alguma coisa de uma maneira grosseira, eu sofro o sequestro da amígdala. Em vendas, agora trazendo um pouco para vendas, também a mesma coisa. Dependendo da maneira como eu abordo o meu cliente, dependendo da maneira como eu ofereço a solução que eu vendo, muitas vezes o cliente sofre o sequestro da amígdala. Ele fala: não, muito obrigado, não desse jeito, não com esse tom de voz, não com essa pressa toda. A mesma coisa quando você vai conquistar alguém, percebe? Muitas vezes as pessoas não têm aquela habilidade de conquistar as pessoas e ela vai com muita sede ao pote. E quando a gente vai com muita sede ao pote, a outra pessoa sofre o sequestro da amígdala. Então, isso pode ser aplicado em muitas coisas na vida. Isso vai fazer muito sentido para você. Quando você pergunta ou manda teu filho, tua filha fazer alguma coisa, dependendo do jeito que você manda, ele pode sofrer o sequestro da amígdala. Então, é um assunto muito legal, né? Que nós, no momento em que tomamos consciência disso, nós passamos a administrar. E aí entra a inteligência emocional, do Daniel Goleman, segundo Daniel Goleman, que é perceber que você vai adquirindo isso conforme o tempo vai passando, a maturidade. Lembra antigamente, quando os mais sábios diziam assim: tá nervoso? Conta até 10. Vocês lembram desse ditado? Por quê? Por que conta até 10? Porque dá tempo da amígdala abrir. Enquanto você está contando até 10, a amígdala ela está abrindo, você deixa de agir no instinto, no mundo animal, e você volta a ter controle sobre o teu córtex frontal, que é a razão. Aqui é onde está a razão. Resumidamente, porque se eu for falar mais profundo, isso aqui é uma aula de neurociência, né, que nós aplicamos em vendas, nos treinamentos. Mas para você ter uma ideia sobre o que é o sequestro da amígdala. Resumindo, vamos ver aqui. Aqui é uma pergunta, né? Se alguma vez você já foi tomado por uma emoção muito poderosa que fez você perder o controle. Você já foi tomado por uma emoção muito poderosa? Por exemplo, quem está com ansiedade? Vamos falar de pessoas agora sobre o coronavírus. Coronavírus, sequestro da amígdala. Por que muitas vezes a imprensa, a televisão, programas de tragédia, as notícias falam de tragédia? Agora responda essa pergunta para mim. Por quê? Porque as pessoas, o ser humano, sofre o sequestro da amígdala, para de pensar na vida,
para de pensar de forma racional e age no instinto animal. Gente, divulguem esse vídeo, porque isso faz todo sentido. O medo faz com que as pessoas se paralisem. O medo faz com que as pessoas fujam. O medo faz com que as pessoas se encolham. Algumas pessoas enfrentam o medo, mas o nosso cérebro, nós temos 3 maneiras de enfrentar o medo. Primeira maneira é encarar o medo, desculpa. 3 maneiras de perceber o medo ou de agir. Primeiro, enfrentamento. Então, tem gente que enfrenta o medo. Você vai conhecer pessoas que talvez fujam do medo e talvez se paralisam. Ela está diante de um medo, de uma ameaça, ela sofreu o sequestro da amígdala, ou ela luta, ou ela foge, ou ela paralisa. Agora, qual é a intenção de ficar espalhando pânico e medo para a população? Porque as pessoas não agem de forma racional. Então, muito cuidado, porque você talvez esteja sofrendo o sequestro da amígdala. Coronavírus, medo de crise, medo do não sei o quê, medo da chuva, medo do sol, medo das vendas, medo do dia a dia, medo do futuro. Isso tudo é uma reação do nosso cérebro para nos proteger. Inteligência emocional é você perceber tudo isso e você começar a administrar. Inteligência emocional é você administrar. Como? Em primeiro lugar, percebendo, né? Percebendo o que aconteceu. A respiração, né? Contando até 10. Quando não tiver tempo, a gente vai dar uma volta. Eu sempre falo isso. Vai dar uma volta. Não agir de forma instintiva, né? Animalesca. Tipo, pessoas que bateu, levou. Então, o sequestro da amígdala, você percebeu, né? Opa, peraí, porque vai alterar os batimentos cardíacos, vai acelerar o batimento cardíaco, você vai ficar pálido, porque o comando do teu sistema reptiliano vai mandar o sangue para os músculos, porque ele percebe uma ameaça. Então, toda essa reação que acontece conosco é do nosso organismo nos protegendo. Muitas vezes a ansiedade é isso. Você que está, talvez, com algum problema de ansiedade, é isso. A tua mente, ela pode imaginar um perigo. Existem 2 tipos de medo. O medo real, ok? O medo que realmente existe, e o medo da imaginação. Então, por exemplo, uma pessoa que está com ansiedade, ela está imaginando um medo. E aquele medo toma conta dela e ela vive sob o sequestro da amígdala, com alterações no corpo, alterações do batimento cardíaco, palidez, falta de ar, pressão no peito, tontura, dor de cabeça. É o organismo avisando para ela, olha, tem alguma coisa que não está legal. E aí você tem que tirar a tua mente do foco, ok? Que é um dos tratamentos que a gente faz na hipnoterapia. Você faz com que a mente da pessoa comece a pensar em outras coisas, fazer uma atividade física, mudar o estado fisiológico, praticar a respiração. E depois, caso isso não seja suficiente, nós encaminhamos para um médico para fazer a verificação de hormônios, como é que está a taxa hormonal. Né? Mas muitas vezes nós resolvemos essas questões com a hipnoterapia. Tá joia, gente? Então, a amígdala, ela fecha, você perde o controle sobre o teu córtex frontal e nós agimos de forma animalesca, que é uma defesa
do corpo humano. E nós não percebemos isso. Isso acontece de uma forma instintiva. Quando a gente percebe, já fez. Quando a gente percebe, já veio. Muitas vezes uma resposta, muitas vezes uma decisão. Uma decisão também acontece por isso. Existem teorias que afirmam que toda decisão ela é emocional, sabia? Quando a gente acha, né? Quando o córtex frontal acha que vai dar um sentido a uma decisão, a decisão já foi tomada pelo límbico. Olha que interessante. A decisão já foi tomada pelo reptiliano. Por isso que muitas vezes eu digo, não venda para a mente, não venda para a pessoa, venda para o emocional dela. Quando você quiser conquistar uma pessoa, você líder, você fale no emocional. Então, todos os assuntos que nós tratamos, eles estão relacionados à parte da mente humana. Se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque o teu cérebro está dizendo, olha, tem alguma coisa legal aqui. Eu me comuniquei no teu emocional. Tá joia? Então, esse é o sequestro da amígdala. Dependendo da situação, quem assume é o reptiliano. Por exemplo, o cérebro da sobrevivência. Você está nadando lá, bem bonito na praia. Está lá todo bonitão nadando. Você vê um tubarão, você não vai perguntar o que o tubarão está fazendo ali. Você já começa a nadar que nem louco. Por quê? Sofreu o sequestro da amígdala, explosão muscular, para você ter força, e você faz coisas que você não imagina que era capaz de fazer. Da mesma forma, o lado emocional. Quando você está com o sequestro da amígdala para o lado emocional, você faz coisas que você não acredita que é capaz de fazer. Uma pessoa que vive drogada, por exemplo, ela vive no sequestro da amígdala. Existem estudos que comprovam, alguns estudos acreditam que há controvérsias, mas eu diria, dentro do meu entendimento, que uma pessoa drogada, ela sofre o sequestro da amígdala, porque ela perde a razão, ela perde a emoção, ela perde o sentido da vida. E aí nós temos que fazer um tratamento, nós temos que cuidar dessa pessoa para que ela volte a ter um pouco de razão, ou seja, dar um sentido para a vida. E aí, abrindo a amígdala dela, através de um afastamento da sociedade, através de um afastamento de influências externas, ela volte a ter um pouco de controle sobre as emoções, e aí ela começa a ter domínio sobre ela. É um assunto maravilhoso, é um assunto fantástico, dá uma live muito grande, muito comprida, mas eu acredito que o recado sobre o sequestro da amígdala eu passei para vocês. Tá bom? Então, aconteceu alguma coisa, pá, sequestro da amígdala. Então, tem gente que age grosseiramente, tem gente que fica apaixonado, tem gente que pula um muro de 3 metros, tem gente que não compra porque sentiu uma ameaça. Isso faz muito sentido. Se você gostou, acompanhe mais vídeos meus, que nós estaremos falando muito sobre isso, dentro de um grupo de WhatsApp também, que eu faço mentoria, e você vai perceber que muita coisa vai fazer sentido para a tua vida. Muita coisa que talvez hoje você não entenda, muita coisa pode fazer sentido para você. Tá bom? Então, se você gostou, curte, dá um like, compartilha, tá? Que nós temos muitas coisas legais aí para você. Muitas dicas, muitas sugestões no canal do Instituto Arturo Monteiro. E a amígdala, ela interfere em tudo. Quando ela percebe uma ameaça, ela interfere. Nós não temos controle. Nós podemos controlar depois o que nós vamos fazer, a minha atitude, o meu comportamento depois.
do que nós vamos fazer. Então, se uma pessoa que você está se relacionando, ela está com sequestro da amígdala, você percebendo, você não vai entrar na pilha dela. Percebe? Porque senão você fica sequestrado também, e aí vai dar uma confusão que só Deus sabe onde vai parar. Tudo isso. Então, eu tendo conhecimento disso, eu percebo, nossa, essa pessoa agora está alterada. Então, eu vou ter que acalmar um pouco, porque senão eu também vou ser sequestrado. Se você trabalha no atendimento, por exemplo, de uma empresa, quando chega um cliente nervoso, quando chega um cliente para reclamar de alguma coisa, né? Você trabalha numa ouvidoria, um cliente ligou reclamando do teu atendimento, reclamando da empresa, perceba que ele provavelmente já está sequestrado. Ele já vem nervoso, porque sofreu o sequestro da amígdala. Se eu, que trabalho no atendimento, sei que isso acontece com as outras pessoas, eu tenho que começar a trabalhar o meu equilíbrio emocional. Porque eu já sei que eu trabalho com pessoas que estão sequestradas da amígdala. E elas não sabem. Você está tendo o privilégio de ter esse contato com esse conteúdo. Então, se ela está sequestrada, calma. Procure acalmá-la, e aí depois, quando você percebeu que ela está um pouco mais calma, aí você conversa, daí você vai dialogar com ela, aí você vai tentar resolver o problema dela. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilhe. Compartilhe com os teus amigos que estão sequestrados pela amígdala. Compartilhe com a empresa, com as pessoas com quem você trabalha. Quem sabe elas se percebam e elas possam transformar um pouco o comportamento delas. E aí tudo fica legal, tudo fica lindo, gostoso, maravilhoso. O teu dia passa a ter um novo sentido, um novo significado, e você passa a gostar o trabalho que você faz. É muito legal tudo isso, não é? Então, tá joia? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. 1% por dia, todos os dias. Ó, tá nervoso? Conta até 10. Tá joia? E aí, abre a amígdala e vão para cima. Um abraço, bom dia a todos. Um abraço, Deus abençoe.